Bom, pessoal, é um grande prazer poder trazer hoje agora o Matthew Govier, que é da empresa de consultoria Accenture, uma das empresas mais bem conceituadas no mundo de consultoria estratégica. E o Matthew Govier é diretor do escritório de São Paulo da Accenture. Matthew é formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e possui um MBA pela London Business School. Nos seus 20 anos de consultoria, Matthew suportou clientes de diversas indústrias em suas estratégias de crescimento, estratégias de sustentabilidade, programas de redução de custo e na implementação de transformações de diversos tipos. Matthew fundou a prática de Sustainability Services, serviços de sustentabilidade na Accenture, na América Latina, e atualmente lidera a frente de Responsible Business, ou seja, negócios responsáveis, da Accenture no Brasil. Matthew também é líder das ações de cidadania corporativa da Accenture na América Latina, coordenando as ações voluntárias e pro bono da empresa e é conselheiro e membro de duas ONGs de ação social. Matthew é casado com a Ana e tem 3 filhos, e o Matthew hoje vai apresentar para a gente a visão dele do futuro da economia circular e dos desafios e oportunidades de negócios nesse novo mercado. Agora eu vou compartilhar a tela. Matthew, seja muito bem-vindo e estamos ansiosos de ouvir a sua palestra. É um grande prazer estar aqui, agradeço muito o convite. Como o Ian falou, vou falar um pouquinho então sobre economia circular, com foco maior em economia circular para os negócios e vamos nessa. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre contextualizando a economia circular dentro desse contexto de ESG. A gente vai falar um pouquinho sobre conceitos de... pode passar a página aí. De economia circular em si. Vou dar alguns exemplos de economia circular e aí a gente vai falar um pouquinho sobre como que essa jornada deve evoluir aí no futuro. Eu vou fazer a palestra em português aqui, mas tem alguns parte do conteúdo aqui em inglês, mas vou estar aqui apresentando em português. Eu acho que o primeiro ponto que eu queria colocar aqui, que eu acho que é importante a gente refletir, é o que está mudando no contexto de negócios do mundo, né? Não sei quem acompanhou, mas no ano passado uma organização chamada Business Roundtable nos Estados Unidos, é uma organização que congrega quase 200 CEOs dos maiores negócios do mundo. Eles se juntaram e assinaram um manifesto e pela primeira vez em mais de 4 décadas esse grupo não colocou os shareholders no centro do objetivo dos negócios. Colocou os stakeholders como um todo, né? Essa é a primeira vez em 40 anos. Isso, junto com uma série de outras mudanças no mercado, está mudando um pouco a forma como a gente vê os negócios no mundo, né? Então, tem esse aumento desse conceito de responsible capitalism. Tem também, obviamente, todas as ações que estão sendo feitas de Sustainable Development Goals da United Nations. E a gente vê em pesquisas que o tema de ESG e de sustentabilidade como um todo está ganhando cada vez mais força, né? Então, acho que um dado que eu acho interessante é esse de que 75% dos CEOs dizem que eles estão investindo em ações digitais para endereçar questões de sustentabilidade. Pode passar a página, Ian. Essa pressão toda e essa mudança no nosso mundo, né, de negócios e as expectativas que estão mudando de todos os stakeholders, reforçou então os conceitos de triple bottom line, que já eram antigos, e a gente vê cada vez mais esse movimento de investidores buscando entender os indicadores de ESG das empresas, né? ESG, Environmental, Social e Governance, né? O que é isso? Quer dizer, todos os investidores querendo ter certeza que as empresas estão respeitando questões ambientais, né? Tratando corretamente os resíduos,
olhando a questão de mudanças climáticas, por exemplo, isso do lado ambiental. Do lado social, muito preocupados aí com diversidade, com a parte de saúde e segurança, condições do empregado. E do lado de governança, os investidores também olhando questões de anticorrupção, da parte ética de negócios, transparências, gestão de riscos e outros temas. Então, bastante os investidores sempre olhando empresas para ter certeza que as empresas estão seguindo bons conceitos nesses 3 pilares. Pode passar, Ian, por favor. E, assim, por que o investidor está olhando isso, né? Por que investidores estão cada vez mais preocupados com isso? Porque tem valor para o negócio, né? Não é simplesmente porque alguém ficou bem na fita. Tem valor. Tem valor, talvez, uma forma de olhar nesses 4 quadrantes aqui, né? No eixo vertical ali, as empresas têm que buscar aumentar impactos positivos e reduzir impactos negativos. E no eixo horizontal, as empresas têm que buscar fazer coisas mais de curto prazo e mais tangíveis, mas também não tirar o olho do futuro, e mesmo que sejam em itens menos tangíveis. Isso nos dá aí basicamente 4 quadrantes. O quadrante de receita, né, as empresas que estão aproveitando desse momento para lançar produtos verdes, lançar produtos sustentáveis, né, ou lançar bundle de produtos com créditos de carbono, por exemplo. Então, isso gera novas receitas, novos negócios. Um exemplo ainda mais básico placas de energia solar. É um mercado em crescimento, né? Serviços relacionados à manutenção de energia solar. É uma receita nova. Então, existe um mercado novo, existem produtos novos. Isso é receita. O custo, quer dizer, tem uma série de iniciativas relacionadas a esse movimento de ESG e de sustentabilidade que reduzem custos, né? Os mais óbvios são redução de custos de energia elétrica e outros mais. Do lado direito, embaixo, obviamente, se você fizer as coisas de longo prazo, você precisa fazer do ponto de vista regulatório, jurídico, você vai reduzir seus riscos, reduzir o risco de ser multado, reduzir o risco de perder licenças para operar, né? E em cima, se você fizer também as ações corretas e ESG, você vai fortalecer a sua marca. Fortalecendo sua marca, pode ser menos tangível, mas a longo prazo você tende a crescer mais, ter mais sucesso também. Então, tem valor nisso. Pode passar. E como que a gente enxerga as empresas implementando ações nesse tema de ESG e sustentabilidade? A gente enxerga as empresas essencialmente focando em 3 grandes blocos. Uma que a gente chama de trusted, quer dizer, gerar confiança nos stakeholders, né? Ou fortalecer esse sentimento de confiança de todo mundo, né, que está no entorno da empresa, fazendo, por exemplo, compras éticas, tendo certeza que você está respeitando regras de saúde e segurança, etc. No centro, você tem uma necessidade das empresas buscarem produtos carbono neutro, né? Quer dizer, reduzir a pegada de carbono, serem muito mais sustentáveis do ponto de vista de emissões. E do lado direito, a gente vê as empresas implementando modelos de economia circular. Então, são esses 3 pilares que a gente enxerga as empresas fazendo para implementar e chegar nesses valores, nessa geração de valor que eu comentei agora há pouco. E é nesse pilar da direita de circular que nós vamos mergulhar um pouquinho agora, né? Então, por que a economia circular é tão importante? A gente vai começar com alguns números aqui. Primeiro, a gente estima que a gente consome atualmente 75% mais recursos do que é sustentável, né? Então, se a gente seguir nesse caminho e continuar consumindo como a gente consome, o planeta Terra não tem os recursos necessários para nos sustentar com esse mesmo nível de consumo. Em segundo lugar, a gente estima que o valor que poderia ser gerado nesse assunto até 2030 é 4,5 trilhões de dólares. Tem um mercado gigantesco aí
tem uma oportunidade gigantesca. Em terceiro lugar, a gente vê uma série de dados de consumidores, esse é um deles. 66% dos consumidores entendem que é necessário um envolvimento maior das empresas em melhorias sociais e ambientais. O que é isso? É a mudança de expectativa do consumidor, de que aquilo que ele está consumindo, a empresa da qual ele está comprando, é uma empresa que está seguindo práticas sustentáveis e circulares. Pode passar aí. E mergulhando um pouco mais nesse tema de circularidade. A gente sabe, né, olhando dados, que a ligação entre desenvolvimento econômico e uso de recursos é bem forte, né? Na verdade, nenhum país do mundo desatrelou o seu crescimento do uso de recursos, né, naturais. E se a gente quiser, se o mundo, se todo mundo que tem aí metas de crescimento hoje quiser entregar essas metas, né, para aliviar a pobreza, que é um tema que, obviamente, né, também a gente contribui para aliviar quando a gente cresce a economia, a gente vai naturalmente seguindo essa tendência aí histórica deste quadro, gerar uma demanda muito maior por recursos, cada vez maior por recursos naturais, né? E assim a gente estima que tem 2,5 bilhões de consumidores se juntando à classe média até 2030. Então, e ao mesmo tempo alguns recursos naturais em falta. Então tem um desafio enorme aí, né? Como a gente continuar numa curva de crescimento que depende de recursos naturais sem necessariamente ter esses recursos naturais. Como fazer isso é a pergunta de 4,5 trilhões de dólares que está na página anterior. Pode passar, Ian. E ao mesmo tempo em que essa tendência de crescimento e de necessidade de recursos ocorre, a gente tem se a gente olhar historicamente, a gente vê um uso cada vez maior de recursos naturais nos últimos anos, né? Aí algumas curvas exponenciais de consumo desses recursos naturais. Então, embaixo, mais escuro, biomassa, depois combustíveis fósseis, aí minerais para construção e mais em cima, o último em cima, outros minérios, né? A gente então vê que tem um crescimento aí muito grande no uso de recursos, até em função da página anterior, dessa demanda por recursos para conseguir viabilizar os crescimentos das economias. Pode passar aí para a próxima página. Só que se a gente fizer uma projeção dessa demanda, né, que é a linha cheia, é o que hoje, lembra que eu falei que a gente gasta mais de um planeta Terra, né? Já hoje, se a gente continuar nessa toada, a gente daqui lá para 2050, a gente vai estar gastando mais de 2 planetas Terra, né? Se a gente continuar usando recursos nesse ritmo. Então, a gente precisa achar algum tipo de forma de reutilizar os recursos que a gente já tem, né? Inclusive para reduzir esse consumo demasiado que a gente tem de alguns recursos naturais. A gente precisa começar a reutilizar uma série desses materiais para conseguir continuar crescendo, certo? Pode passar aí na próxima página. E esse é um tema aí, esse desafio, né, é importante resolver, porque, de uma certa forma, ele é ruim para os negócios também, né? Se a gente continuar exatamente nessa mesma lógica de simplesmente de consumo de recursos naturais, né? E aqui tem um exemplo disso, né? Alguma evidência, né? Se a gente olhar o crescimento do PIB nas últimas décadas e comparar ao índice de preço de commodities, a gente vê que de 1960 a 2000 houve um % de crescimento anual de PIB e para cada 1% anual de PIB houve um decréscimo de preços das commodities, ou seja, um crescimento negativo aí de 0,2%. E de 2000 a 2014 esse número inverteu, né? Então a gente tem nesse mesmo período um crescimento
do índice de preço de commodities de 1,5% ao ano. Então, a gente vê que a gente precisa resolver também para o bem dos negócios e da economia. Pode passar, Ian. Hoje, vamos falar um pouquinho de desperdícios, né? Então, o que é que a gente está desperdiçando? Se a gente, acho que a primeira forma da gente pensar de como resolver isso é pensar onde a gente está desperdiçando recursos naturais, né? E a gente encontra aqui 4 tipos de desperdício, tá? Primeiro, o que a gente chama de um consumo desperdiçado, né? Recursos que não são recicláveis, como combustíveis fósseis, por exemplo. Esse é um exemplo de um consumo, um desperdício através do consumo, né? Em segundo lugar, a capacidade desperdiçada, né? Produtos e ativos que não são plenamente utilizados na sua vida útil, né? Então, o exemplo talvez mais batido é o da furadeira elétrica, né? Que fica 99% do tempo pendurado na sua parede, você usa ele 1% do tempo. Mas a gente já viu nos últimos anos isso se expandindo para carros, né? Carro é a mesma coisa, carro fica parado na garagem muito tempo, né? Companhias aéreas perceberam há muitos anos atrás que para serem lucrativas elas precisariam usar o avião o tempo inteiro, então o avião praticamente não para. Agora, carro, a gente começou a perceber isso mais recentemente e surgiram empresas como a Uber, por exemplo, que otimiza o uso do carro, né? E outros exemplos de economia compartilhada, onde o ativo acaba sendo mais otimizado, né? Mas tem muito desperdício de capacidade ainda dentro das nossas cadeias de valor. O terceiro são os ciclos de vida desperdiçados, né? Produtos que chegam ao final da vida útil mais rapidamente devido a um design ruim, né? Ou porque eles não foram desenhados desde o seu início para durar, ou faltas de planos B para esse mesmo produto, né? E por último, o desperdício do que a gente chama de desperdício de valor integrado, né? Então, componentes, materiais e energia que mal recuperada, que está dentro do processo de produção e que são jogados fora como resíduos, né? Então eu vou fazer aqui esse equipamento, mas no caminho eu vou desperdiçar 5 quilos de plástico, 3 quilos de rebarba de aço, etc, etc. Eles vão para uma pilha ali e são componentes dentro do processo e que são desperdiçados, né? Ou energia, às vezes, energia não renovável que é utilizada no processo de produção de um produto, tá? Então, esses são alguns exemplos de tipos de desperdício. Pode passar aí. Então, o que a economia circular procura fazer, então, para mudar isso, né? Ela procura transformar as cadeias de valor e criar sistemas sem resíduos que, de uma certa forma, se autorrestauram, né? Pode, talvez, fosse a tradução aí, né? Então, o que são esses princípios básicos da economia circular? Eles são, primeiro, é necessário retirar o conceito de resíduo desde o desenho original do negócio. Então, você desenha o modelo de negócios, tem que tirar o conceito de resíduo, né? O segundo princípio é materiais são mantidos em uso produtivo pelo maior período possível, né? Então, a maximização desse uso dos materiais. Em terceiro lugar, quando produtos chegam ao final da vida útil, eles deveriam ser retornados para dentro do sistema. E o último princípio é que, em última instância, o crescimento fica, meio que a conclusão disso tudo é que o crescimento fica desatrelado do consumo de recursos escassos ou que são danosos aí ao meio ambiente. Então, esses são aí os principais conceitos da economia circular. Obviamente, não dá do dia para a noite para a gente fazer esses temas, então, por isso a gente colocou esses princípios que eles vão gradualmente sendo melhorados. E a gente vê que a economia circular está ganhando bastante tração nos negócios, então muitos líderes aí já reconhecendo a importância da economia circular e falando sobre isso, muitas empresas percebendo que isso é um imperativo e definindo estratégias para isso e metas, né?
Então, muitas empresas de consumos, de bens de consumo, estabelecendo metas, por exemplo, acho que as que talvez nós como consumidores mais enxergamos são, ou ouvimos falar, ou às vezes lemos, né, nas mídias, são as metas de uso de embalagens recicláveis, por exemplo. Isso tem um movimento grande para isso. Nós, consumidores, estamos cada vez mais preocupados com a sustentabilidade dos negócios, e uma série de pesquisas aí mostra que mais de 50% dos consumidores pagariam mais por produtos sustentáveis que fossem criados desde a sua origem para serem reutilizados ou reciclados, né? E, finalmente, órgãos reguladores, né? A gente vê alguns órgãos reguladores começando, e governos e autoridades, legisladores começando a pensar em como é que a gente cria regras que incentivem as empresas a irem nessa direção. Pode passar ainda. Então, o que seria um modelo de negócios circular, né? E esses modelos de negócios circulares, a gente vê eles focando tanto na produção como no consumo, né? E aqui a gente ilustra nesse slide 5 modelos de negócios da economia circular. Primeiro, o que a gente chama de inputs circulares, né? Que é o uso de recursos de fontes renováveis, materiais recicláveis e por aí vai. Tá? O segundo é a recuperação de recursos, né? É o uso pleno de materiais do processo, através da coleta, da agregação, do processamento, por exemplo, de resíduos, né? Esse é um exemplo clássico e comum. O terceiro é produtos como serviço, que a gente tem visto com uma certa frequência, né? Ao invés de oferecer um pneu, por exemplo, você vende quilômetros rodados, né? Isso é um outro modelo de negócio circular, né? O quarto é a extensão da vida útil do produto, através de recondicionamento, upgrades, etc. Então, imagina que quando o seu celular fica já um pouco velho, ao invés de trocar o celular inteiro, você trocasse uma parte dele, um miolo dele, né? E tivesse um upgrade para ele. Isso é um exemplo aí de extensão de vida útil do produto, né? E, por último, com plataformas compartilhadas, né? Que é um pouco o exemplo que eu falei ali de Uber no passado, né? A otimização do uso de ativos através de compartilhamento, né? Faz sentido você ficar com o ativo parado 90% do tempo, como o carro na garagem? Isso é uma pergunta, né? Se, na verdade, você tem um monte de recursos naturais parados na sua garagem sem serem utilizados. Mas, para criar esses recursos, né, que fizeram o teu carro, você teve ali uma série de emissões de resíduos e ineficiências no processo. Então, esse é o conceito. Então, esses são aí os principais modelos de negócios circulares que a gente enxerga. Pode passar. E eu vou dar 1 ou 2 exemplos aqui de casos, tá? Nesse caso aqui é o caso da Nike, né, que criou a parte do business chamada Flyknit, né, em que 73% dos sapatos contém algum material reciclado, 100% das fibras de poliéster da marca Flyknit são recicláveis e eles tiveram aí uma redução substancial na quantidade de resíduos com essa marca Flyknit, né? Esse é um exemplo aí disso já se refletindo aí no mercado, né? O segundo aqui é esse produto como serviço, né? A parte de lighting as a service, né? Luz como serviço, né? Que mudou de nome, agora acho que chama Signify, né? A gente vê aí que 64% das vendas são de produtos verdes, 30% é o mínimo de partes recondicionadas que a empresa consegue recondicionar. E a gente vê aí um aumento de 75% na vida útil das lâmpadas através desse serviço de luz como serviço. É um outro exemplo aí de economia circular, tá? Então, o que viabiliza essa economia circular na nossa visão? A gente vamos falar então sobre esses viabilizadores aqui que são basicamente esses 5.
O primeiro é o engajamento do consumidor, né? Então, nós, como consumidores, a gente tem uma força grande e as empresas têm muito a ganhar envolvendo o consumidor, engajando o consumidor, justamente para criar um produto que seja mais atraente e que seja e que o consumidor queira mais, né? Então, colocar o tema de economia circular dentro dessa agenda de engajar o consumidor é super importante. Em segundo lugar, o ponto que eu já falei um pouco antes, de desenhar o produto desde o início para permitir esse ciclo, né, e o uso no final do processo. O terceiro viabilizador é a logística reversa, né, que é a gente criar ciclos de retomada, gerenciando o retorno dos produtos para dentro da cadeia do valor. O quarto aí é um de ecossistema, tá? Por que esse tema viabilizador é tão importante para os negócios? Se cada empresa individualmente tentar criar a economia circular, é muito difícil ganhar escala em muitos casos, né? A escala vem, a economia vai vir se tiver muita gente colaborando nesse espaço, trabalhando junto para que a economia circular funcione. E a logística reversa é um exemplo disso, né? Você querer fazer logística reversa de resíduo do tênis que eu citei antes, de cada casa aqui, de cada indivíduo ou cada apartamento, você não vai ter aí uma massa crítica para fazer uma economia circular boa. Mas se você tiver parceiros, alianças, um ecossistema inteiro tratando disso, você começa a ganhar escala. E o último aí, e não menos importante, tecnologia disruptiva, né? A gente precisa acelerar aí a inovação com tecnologias aí da quarta revolução industrial, né? Esse 4IR aí, Fourth Industrial Revolution, é a quarta revolução industrial, sobre a qual vou falar aqui na sequência, que é super importante, tá? Essas talvez sejam daqueles viabilizadores alguns dos mais importantes, né? A quarta revolução industrial, ela é um conceito onde a gente mistura tecnologias dos mundos digital, físico e biológico, né? E a gente tem aí, a gente colocou em destaque algumas aí que a gente vê sendo utilizados, né? Uma aí é essa de energy harvesting, por exemplo, né? Energy harvesting, ou em português, captura de energia, é basicamente captura de energia de fontes externas, né? O solar é o mais óbvio, mas tem alguns processos modernos que estão buscando energia de outras fontes e capturando essa energia, né? Então, essas tecnologias da quarta revolução industrial, aí, como nanotecnologia, como engenharia genética, a gente acredita que vão ter um impacto muito grande nessa caminhada, nessa jornada para a economia circular. Eu vou dar um exemplo na sequência aí, pode passar a página, né? Você tem aí o exemplo da Apple, né, usando robótica. Robótica aí é uma dessas tecnologias que eu citei agora, para recuperar metais de terras raras, por exemplo. Então, essa robotização que a Apple criou é capaz de utilizar aí, ela foi capaz de utilizar recursos de quase 2,5 milhões de telefones por ano, tá? E agora tem uma versão nova dessa tecnologia da Apple, que o equipamento trata aí 200 equipamentos por hora, né, desmontando eles e recuperando aí alguns desses produtos, né? Metais de terras raras, até pelo nome, é raro, né? Eles são a ponta dos recursos naturais mais raros, que não vão estar por aí por muito tempo, né? O que tem é pouco e a gente vai precisar reutilizar, né? Talvez seja um exemplo mais vivo do porquê da importância da economia circular nos nossos negócios. Então, esse foi mais um exemplo aí, incorporando o tema da tecnologia, né? Bom, aí, assim, a pergunta que a gente faz é como que a gente amadurece essa dimensão circular numa organização, tá?
A gente acha que tem que, né, gestores de empresas precisam aí trabalhar em 4 blocos aí para amadurecer essa dimensão circular. Em primeiro lugar, a parte de operações em si, né? Então, as operações tipicamente das empresas geram emissões, geram resíduos, né? Usam água no processo e essa água não sai limpa, né, em muitos casos. Então, importantíssimo para as empresas amadurecerem todo esse lado mais, vamos dizer, óbvio, né, ou mais impactante desde o início. Em segundo lugar, amadurecer olhando produtos e serviços, né, redesenhar os produtos para otimizar esse ciclo de vida, né, reduzir resíduos, fechar esse ciclo o máximo possível, né. O exemplo do celular é um exemplo, é um caso, por exemplo, onde a gente, né, poderia repensar. Terceiro bloco para amadurecer isso é olhar a cultura, organização, mudar comportamentos de pessoas na organização através de novas políticas e processos para que a gente incentive esse tipo de solução circular. E, por último, a gente sabe que a gente precisa trabalhar em ecossistema para poder gerir e chegar no modelo de escala, né, em que a gente consiga ter uma economia que funcione, né, que gere valor e que não seja um custo muito grande para os negócios, né? Então, para trabalhar esse ecossistema, precisa trabalhar com parceiros privados e públicos também, para conseguir fazer essa transformação mais coletiva do negócio, né? Então, esse é um pouco, talvez estendendo esse tema do olhar de colaboração, a gente precisa ter um olhar mais sistêmico, né? E acho que aqui é talvez o final aqui da apresentação. A gente sabe que não é simples a gente chegar numa economia circular, né? E a gente, para chegar lá, precisa desse olhar sistêmico, né? Então, aqui tem um pouco essa visão. É importante a gente olhar colaboração na cadeia de valor, né? Criar parcerias que sejam não competitivas para que a gente colabore mais entre empresas, aí suportar ecossistemas através de investimentos em inovação durante um longo período, quer dizer, em muitos casos vai requerer um investimento de longo prazo para poder chegar em soluções que sejam boas e, por último, engajar ali nacionalmente, localmente também, para influenciar políticas e regulações que acabem fomentando aí a economia circular. Então, tem muito trabalho a ser feito do ponto de vista sistêmico. Tenho certeza que vários aí que estão me escutando estão engajados justamente nesse último bloco, nesse último pedaço aqui de a gente tentar sistemicamente mudar a nossa sociedade. Ian, era isso que eu tinha para hoje. Queria agradecer. Está aí meu e-mail na tela. Se alguém quiser, estou à disposição. É só anotar aí esse e-mail. Podem me mandar uma mensagem. Foi um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente tenha contribuído aí para o debate. Matthew, muito obrigado. Fantástico essa visão macro do problema, e nós vivemos em empresas, né? A gente trabalha, tem que ganhar dinheiro, tem que crescer, empresas precisam de crescimento também. Algumas coisas que você falou que eu acho muito importantes, né? Além de você buscar eficiência, melhorar os seus produtos para a gente muitas vezes ter novos modelos de negócio para a gente conseguir ter uma empresa sustentável dentro dessa ideia de economia circular. Eu acho importante também de pensar de que uma empresa é um grupo de pessoas, né? E essas pessoas que fazem a empresa funcionar. E para a gente conseguir atrair os melhores empregados do futuro, né? Essas pessoas já entendem de economia circular, já entendem de reciclagem, entendem do meio ambiente. É muito difícil você ter uma empresa que não está alinhada com um propósito maior, digamos, e eu acho que isso cada vez vai ser mais difícil, principalmente atraindo os jovens, né? Então, assim, eu acho que
olhando na parte do que é uma empresa de fato e do que ela produz, achei super interessante esse aspecto. E eu queria te falar, fazer mais umas perguntas relacionadas ao mercado financeiro, né? Você falou sobre a questão do valuation de uma empresa, né? De como uma empresa ela vai além do shareholder, do acionista direto como preocupação, mas na verdade quando esse acionista ele começa a se interessar e se importar e investir e apoiar, porque o investimento, né, numa empresa, se você está investindo numa empresa, você está investindo no que ela faz. E se ela está atuando de uma forma que não está alinhada digamos, com a economia circular ou com o impacto ambiental correto, ela vai sofrer no futuro, né? Quais são as áreas de mercado financeiro que vão botar pressão em cima dessas grandes empresas ou mesmo pequenas empresas no futuro, você acha? Não, eu acho que esse tema é interessante. Acho que no final, né, nós também, do mesmo jeito que nós somos membros e nós que criamos uma empresa é uma coleção de pessoas, investidores também somos nós, né, todos, né, a sociedade, nós como indivíduos somos investidores, né, muitos de nós, né, alguns têm mais para investir, outros têm menos, mas de uma certa forma o nosso comportamento como investidor também vai influenciar esse outcome, né, esse resultado da economia circular. Então, a gente tem visto muito mais investidores buscando soluções de investimento em fundos que sejam fundos que respeitem bons indicadores de ESG, né? Então, a gente tem visto isso cada vez mais. Então, acho que toda a parte de fundos, né, sustentáveis, isso já é uma tendência, já é uma realidade, é uma tendência. Muitos fundos que só investem em empresas que têm bons indicadores, né? Acho que essa é claramente uma área, né? Eu acho que pelo lado regulatório, acho que também tende a haver aí certas exigências nos próximos anos, né? Eu acho que provavelmente, especialmente no lado de emissões e carbono, vai ser inevitável nós como sociedade criarmos um lado que seja mais de regulatório e de enforcement, né? Mais de compliance desse assunto de emissões, né? É muito difícil a gente só ir pelo... Claro, tem o lado do consumidor, e o consumidor, né, nós como consumidores temos que buscar empresas que poluem menos, que emitam menos, mas o lado de regulatório vai ser importante, porque o lado regulatório é o que permite a gente estabelecer limites de emissões para o país, a gente regular isso e controlar essas emissões no mundo inteiro, né? Esse assunto de emissões também, como ele é um assunto que a gente só consegue fazer sistemicamente no mundo, como vamos dizer, como humanidade, né? A gente precisa de um olhar que seja multinacional, né? E internacional. Então, o mundo financeiro tem muito a ajudar aí, né? No sentido de mostrar que né, os investidores já estão querendo esse tipo de solução, né? Mas se a gente não resolver o tema de emissões e continuar deixando o assunto de mudanças climáticas afetar nosso mundo, isso vai ter um efeito negativo também nos negócios, né? Então, isso é vamos dizer, o lado mais de compliance do assunto, mas que também certamente virá. Legal, Matthew. Muito obrigado, Matthew. Infelizmente, a gente está sem tempo agora, mas foi super rico a conversa. Agradeço demais a sua participação, beleza? Eu tenho certeza que vários vão te procurar para entender mais do assunto. Agradeço. Obrigado, Ian. Forte abraço. Até mais.